conversar isso com os irmãos. Observa, aleluia, o Senhor Jesus, João capítulo 3, versículos 6 a 8, procura para nós. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, João capítulo número 3, versículos 6 e 8. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem um diálogo com o moço por nome Nicodemos. E vai estar falando a respeito do novo nascimento, o nascimento do Espírito, o nascimento, aleluia, não mais humano, mas o nascimento do Espírito, aleluia. Glória a Deus. A igreja pode ler para ser participativo, por gentileza. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não terá dele ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Entende isso? Entanto, aqui fica nítido, aleluia, que existe uma dupla, aleluia, nacionalidade. Aqui está falando do nascimento humano, do nascimento da pessoa física, mas agora o Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando de um nascimento do Espírito, aleluia. E é importante nós entender que fomos nascidos da água e do Espírito. É assim que eu acredito. Tem alguém que nasceu da água e do Espírito? Aleluia, aleluia. Você precisa ter essa convicção, senão você ainda não tem essa convicção do Deus que você serve. Por quê? Porque você é nascido de novo, agora você é predestinado. Você não é mais simplesmente um corpo físico ambulante, aleluia. Você é nascido da água e do Espírito. Se você é nascido, você existe no reino espiritual. Se você é nascido da água e do Espírito, isto quer dizer que você não é só um corpo físico, você é um espírito preso num corpo limitado, e você precisa entender que este espírito, ele almeja as coisas do céu, ele almeja, aleluia, viver a cultura, as leis de Deus, e muitas das vezes nós se perdemos justamente por não entender o mundo espiritual. Aleluia, glória a Deus. Nós às vezes se prendemos na nossa cultura, no nosso jeito de ser, e não se preocupamos a questão da nosso viver no Espírito, viver uma vida espiritual, viver o reino dos céus. Queridos, e a gente entende que a igreja do Senhor, ela parece que está meio que no estado de dormência sobre essa verdade. Quer ver uma coisa? Você não tem ideia do que é uma burocracia para você conseguir uma cidadania estrangeira. É muito difícil. Você precisa conseguir o seu passaporte na Polícia Federal. Você precisa depois ir atrás de um visto lá no setor de embaixada daquele país que você pretende ir lá, para ter um visto no seu passaporte. Depois você ser aprovado, você precisa ter uma certa quantia em espécie para poder chegar lá, para poder ser apto a chegar lá. Chegando lá, você ainda não é cidadão daquele país. Você precisa constituir família, você precisa casar ou ter filho, para você ter uma dupla cidadania, aleluia. E essa é a burocracia terrena. Quanto mais, queridos, se nós temos essa dupla, aleluia, aqui falando terreno e também falando dos territórios celestial, porque nós não se preocupamos, porque lá também tem regras, aleluia, lá também tem princípio. Deixa eu te falar uma coisa, mas existe a palavra do Senhor que ainda nos conduz, nos orienta, nos capacita, nos conduz, nos fala o que deve ser feito
aleluia, para que nós possamos chegar lá com sucesso para a glória do Senhor. Porque não é só aqui na terra, a gente precisa entender que nós estamos caminhando aqui na terra, mas só estamos indo para um destino, e esse destino só vai para aqueles que estão preparados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estão entendendo? Amém, querido? Amém. Aleluia. Querido, e a verdade é que estamos falando da cultura do reino de Deus. Aleluia. Alguém lembra do sermão da montanha? Mateus capítulo 5. Aleluia. Lá está a cultura do reino dos céus, diferente da nossa. A nossa cultura, que a nossa cultura brasileira, eu preciso me dar bem, eu preciso sempre dar por cima, eu preciso sempre viver uma vida de triunfalismo, porque a nossa cultura, e nós como cristãos, nós somos mais tendenciosos a se envolver dessa cultura humana nossa, e ignorar a cultura do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Procure que nós sermão da montanha, Mateus capítulo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estou falando da cultura do reino de Deus, querido. Nós precisamos entender porque isso é para nós. Porque não basta somente nós servir ao Senhor aqui e vir para a igreja, sendo que a gente não almeja chegar lá, não almeja estar lá, não almeja, aleluia, receber o bem-vindo do Senhor. E para que isso aconteça, você precisa praticar, viver essa cultura, porque você é cidadão predestinado ao céu. Aleluia. Glória a Deus. A igreja lê, por gentileza, no alto e bom som. Aleluia. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados ao pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os vergonhosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa da minha causa. Exultai e alegrai-vos, grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Isso bate de encontro com a nossa percepção humana, porque para nós, aleluia, isso aqui não faz muito sentido. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados os que choram. Que cultura é essa, aleluia? Essa é a cultura do reino de Deus. Não é que o Senhor quer que nós sofremos, é porque Ele entende que nós somos peregrinos nesta terra e que existe algo muito melhor para mim e para a sua vida. Por isso, aleluia, qualquer pequenino aqui no reino ainda é maior do que João Batista. Oh, aleluia. Então que nós devemos valorizar, aleluia, o reino dos céus, que faz parte da minha e da sua vida, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Estamos falando da cultura do reino dos céus. Aleluia. Que afinal nós façamos parte. Quer ver uma coisa? A Bíblia nos fala, Mateus capítulo 5, versículo 23. Que quando eu vou ofertar ao Senhor, louvar ao Senhor, que quando eu estou a caminho, de repente, se eu lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo voltar e me acertar com aquela pessoa, se desculpar,
Aleluia.